Saravá o senhor Ogum Beira-Mar, ô Cuiê, meu pai. Senhor Ogum Beira-Mar, o que trouxe do mar. Senhor Ogum Beira-Mar, o que trouxe do mar. Quando ele vem beirando a areia, vem trazendo no braço o rosário sagrado da mamãe sereia. Quando ele vem beirando a areia, vem trazendo no braço o rosário sagrado da mamãe sereia. Estamos voltando aqui com o Papo Entre Filhos para mais uma etapa aí de bate-papo desse nosso primeiro programa. É isso aí, vamos aí, Sansão, vamos aí, pergunta, o Sandro é uma da pergunta, fala. Então, bem, nesse terceiro e último bloco, né, do assunto de hoje, vocês falaram sobre os arquétipos, né, da Umbanda e citaram o grau do nosso querido pai baiano. E, porém, tem algumas dúvidas de médiuns novos, de irmãos novos, né, começam a frequentar agora a Umbanda, querendo entender se são arquétipos. Como poderia, então, todos eles falarem, por exemplo, Oxi, né? Puxarem o sotaque de um baiano com uma regionalização, né? Como vocês podem estar explicando isso? O grau baiano ele traz o simbolismo também, né? Então a gente não teria um grau de baiano se eles não trouxessem toda uma característica dos baianos. A gente sabe que houve por parte da espiritualidade maior, como nós falávamos aqui, uma homenagem com um grau. Esse grau poderia chamar qualquer outro tipo de grau, mas foi chamado grau baiano pela homenagem. É uma religião brasileira, a Umbanda. Nada melhor como homenagear os graus espirituais com povos do Brasil. O baiano foi um povo em destaque porque, em sua maioria, cultuavam e cultuam os orixás lá na Bahia. Então é uma homenagem para os baianos. Agora sim, houve um primeiro espírito que em sua última encarnação viveu na Bahia e fundou esse grau dos baianos, tá? E é muito interessante isso, porque eu falo assim, Pablo, então você desencarnou, sei lá, jovem, tatuagem e tal, careca, e de repente alguém fala, você vai trabalhar na linha dos pretos velhos, porque você traz uma natureza íntima, passiva, calma, você traz em si toda a vibração do Pai Obaluaê. Tudo bem, quando eu for incorporar, tudo bem que vai demorar muito, que é muita evolução, mas isso é um exemplo. Quando eu for cantar para o preto velho, e eu não vou ficar lá como um preto velho no astral, vou ficar como eu sou, como eu desencarnei, tá? A forma que eu tenho. Mas quando for chamado para esse grau, e quando eu for ativar esse grau, trabalhar dentro desse grau, esse grau se ativa em mim. E eu assumo a vestimenta plasmática do mistério, por exemplo, Pai Benedito de Aruanda. Quem viu um Pai Benedito de Aruanda viu todos, porque ele traz a imagem plasmática do fundador dessa linha. O Baiano Severino também, quem viu o Baiano Severino viu todos, porque o hierarca fundador dessa linha, todos aqueles que se manifestam em nome desse nome Baiano Severino, traz a forma plasmática desse baiano e consigo traz toda, como é uma religião brasileira. Aí você fala, mas se um cara morou no Tibete, ele quer adentrar na Umbanda através da linha dos baianos, ele entra e vem falando tibetano ou vem falando português? Vem falando português, porque assim que ele incorpora no seu par mediúnico, por osmose, ele obtém todo um conhecimento de língua desse espírito, desse encarnado. E aí, ao falar, ele já traz todo um conhecimento. A gente não precisa ficar estudando aqui a língua portuguesa, se matando para aprender. Então não precisa aprender inglês. Quando desencarnar, só incorporar em alguém que saiba falar inglês. Brincadeira. Ele, quando incorpora, ele tem o acesso ao mental, e tudo que esse médium encarnado traz como conhecimento, ele passa a conhecer também. Tá? E é legal, Pablo, também eu acho comentar o seguinte,
algumas pessoas, os céticos, né? Muitas vezes falam assim, pô, mas então quer dizer que por que não vem lá o espírito do Leonardo da Vinci, pinta e coloca os inventos dele? Isso que você falou é muito importante. O guia ou o espírito que vem para o trabalho, ele assume o mental do médium e absorve aquele conhecimento que está lá, mas é uma via de mão única, ou seja, o médium não acessa o mental do espírito para absorver o que está lá. Exatamente. Porque cada qual está na sua faixa evolutiva e não é dado ao médium naquele momento acessar o mental daquele guia que está trabalhando. É como se o médium, um aluno da série primária, fosse querer aprender a teoria de Bhaskara, a equação de segundo grau. São mentais de graus evolutivos diferentes, tá? Ele usa do conhecimento para verbalizar. Isso é interessante, Sandrão, que está do outro lado aí, porque essas perguntas são perguntas pertinentes. Porque é óbvio, um espírito que na sua última encarnação morou nos Estados Unidos e ele é agregado na linha da Umbanda, é um espírito também que é evoluído, e ele vai trabalhar na linha dos baianos, porque ele traz em si essa natureza dinâmica. Ele não vai falar americano, ele vai usar a língua regional. A aparência dele é a aparência daquele regente daquela linha. Exato. E no caso dos baianos, queria colocar um pouquinho de história, né? Porque, penso eu, os baianos têm essa homenagem. Estudando um pouquinho da história do Brasil, o descobrimento, né, aconteceu onde? Lá na Bahia, Porto Seguro, né, que ganhou esse nome porque foi onde conseguiram ancorar legal as caravelas, e lá, consequentemente, foram onde desembarcaram os primeiros escravos, né, que trouxeram os cultos de nação que acabaram dando origem ao candomblé e posteriormente chegando na Umbanda, como tudo que a gente falou. E o falar, né, o modo do falar, o que mais identifica, o que mais permite que a pessoa olhe e fale, aquele lá é um baiano, é justamente o modo dele falar, né? Então, de repente, ele incorpora e fala com esses, não só o falar, mas tem o trejeito do baiano, para mostrar, não, eu estou aqui porque pertenço a essa linha, estou mostrando que pertenço a essa linha, como se fosse o crachá dele, eu estou aqui, eu sou baiano. Como um militar, né? Se você tem lá um policial, assim que ele veste a roupa militar, que simboliza que ele é um policial, ele tem um determinado comportamento na rua ali que requer uma aparência mais marcial. Na casa dele, não. É mais ou menos isso, simbolicamente falando. Como os marinheiros, homenagem aos povos ribeirinhos, que viviam de forma simples, humildes, não ligado ao materialismo, ao dinheiro. Homenagem a esses povos também, que vivia como seres simples e devotos a Deus de uma forma simples. Como o Celso citou das pinturas mediúnicas, que assinam, né? Tem muitos que até questionaram, mas o Da Vinci, tem os espíritos que assinam. Também é isso, você tem um único Da Vinci. Se vários pintores traziam uma forma de manifestar Deus através da pintura, porque cada quadro que ele fazia despertava um sentimento na pessoa, e ela vê nesse quadro como vendo uma imagem, trazia boas lembranças. Esses espíritos, quando chegam lá, ele continua a vazão a esse dom. Mas é mais ou menos isso. E por que eles assinam Da Vinci? Da Vinci está em todos os lugares? Não. Ele empresta esse arquétipo dele, ele empresta essa vestimenta àqueles espíritos. Então, simbolicamente, quem vê um Da Vinci viu vários. Então ele não é falso quando assina. Isso é como um caboclo. O caboclo arranca toco, ele tem um ponto dele. É o mesmo para todos os guerreiros arranca toco. É mais ou menos uma patente. Que vem um soldado, um policial que tem lá soldado tal, ele está agrupado dentro de um grau de soldado. Naquele grau ele é igual a todos. E no seu particular, cada um, na sua casa, fora do serviço militar, cada um tem sua natureza. Não é isso, Celso? É isso aí. É interessante isso, porque a gente expande para outra religião, a gente vê isso de uma forma mais clara. Quando Jesus batizava os seus apóstolos, ele trocava um nome profano por um novo nome sagrado. Ele renascia. Exatamente. É mais ou menos isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, na verdade era Saulo, né? Isso. Eu desencarnei com o nome de Paulo, nome profano.
Quando se manifestar na Umbanda, outro espírito, ele vai, quem é você? Um Sócrates, por exemplo, quem desencarnou. Quem é você? Sou o caboclo Pena Verde. Ele não vai falar que ele é Sócrates, porque ele abandonou uma identidade particular em detrimento a uma identidade sagrada, em benefício ao todo. É isso mais ou menos que... Mas uma pergunta muito bem feita e muito pertinente. E acho que vem outra aí, né, Sandro? Seguindo a ideia dos arquétipos, alguns médiuns também ficam muito preocupados, né, sobre a utilização de materiais durante as incorporações, como por exemplo o fumo, basicamente o fumo, né? E alguns médiums têm aversão ao cigarro, têm aversão ao charuto, têm aversão ao cachimbo e não conseguem, e se sentem frustrados por não conseguirem utilizar esses elementos magísticos, né? Isso influencia no arquétipo dos nossos queridos guias? Então, isso é bacana, Paulo. Liga um pouco com o que a gente comentou no primeiro bloco, né? Sobre as diferenças que existem dentro das religiões, dentro do kardecismo, por exemplo, não se trabalha com esses elementos, né? O fumo, a bebida alcoólica, e na Umbanda e no Candomblé se trabalha. Acho que são duas coisas aí. Existe um respeito do guia pela natureza da pessoa com a qual ele está trabalhando. Então, eu vou citar dois exemplos aqui dentro disso que são diferentes. Uma das pessoas no grupo que a gente tem de estudos lá no WhatsApp, ela comentou isso, que acho que era a preta velha dela queria usar o cachimbo, e ela foi usar e tal, e se atrapalhava, e o marido dela tentava ajudar, e uma hora a preta velha falou, pode deixar que ela não sabe fazer isso daí, então tudo bem, não vai usar. E eu conheço uma outra pessoa, essa pessoa não fuma, ela prefere que não fume perto dela, etc e tal, mas quando ela incorpora lá a guia que trabalha com ela lá, a guia da esquerda, uma das primeiras coisas que ela pede é um cigarro, e ela vai de boa. Então o guia vai respeitar a natureza da pessoa. Se a pessoa não fuma, mas consegue utilizar o fumo durante o trabalho, lembrando o seguinte, a pessoa que não fuma e o guia usa o trabalho durante o fumo, ele não traga, né? Na verdade ele vai usar aquela fumaça para condensar a energia que ele vai utilizar para o trabalho. Então não é uma coisa que vai prejudicar a saúde da pessoa, por exemplo, como se fosse um fumante convencional. Isso que a gente precisa separar, deixar claro que todo elemento usado dentro da ritualística de Umbanda, ele é um elemento condensador de vibrações. Ele é usado único e exclusivamente para o trabalho. Então, quando o guia faz uso de um fumo, do tabaco, seja qual fumo for, do cachimbo ou do charuto, aquela fumaça, ela vai... Primeiro que ele pega tudo na Umbanda, todo o ato na Umbanda é sagrado. Então, quando ele pega aquele cigarro, ele já irradia e consagra aquele cigarro. Ao utilizar aquela fumaça, ele projeta vibrações junto daquela fumaça que trabalha o corpo externo da pessoa, anulando qualquer vibração negativa, e a pessoa, ao respirar aquela fumaça, também trabalha o corpo energético interno dela, os chakras. A bebida alcoólica é utilizada em pequenas quantidades, mas com uma função de limpar o espírito, aquele álcool, ou dinamizar os chakras, a energia da pessoa, tá? A gente pega um Exu lá, põe aquele copo de cachaça no meio do pé das pessoas, aquilo sobe purificando o eixo magnético dela, limpando tudo e recolhendo, dinamizando alguns chakras que porventura estavam parados, aquilo já começa, ou estava negativado, aquilo sai aquele cascão negativo, aquilo volta a abrir e começa a girar em sentido horário. Então tudo na Umbanda é sagrado e tem fundamento. Então, por exemplo, como o Celso falou, isso é muito comum. As pessoas às vezes aversam ao cheiro do cigarro, mas ela entende que o seu guia, ao manipular um cigarro, ele está manipulando em benefício do todo. O que diferencia nós, seres humanos encarnados, dos guias, é porque os guias trabalham em benefício do todo e a gente trabalha em benefício nosso. Eu costumo brincar
que a gente é quiumba encarnado, né? Espírito interesseiro. Quando eu fumo pro meu prazer. Trago, se eu sou fumante. O guia não, nem Exu, ninguém. Ele não sente prazer em nada. Exclusivamente ele trabalha em benefício do próximo. Aquilo ele condensa vibrações que são divinas, que são naturais, condensa no elemento e dali projeta. Mesmo com uma pemba, mesmo com todo elemento que ele utiliza, uma pedra, uma flor, todo elemento ele projeta vibrações positivas e alguns elementos recolhem vibrações negativas e anula. Tudo é em benefício da pessoa. Agora tem os casos de saúde, esse sim. A pessoa tem uma rinite alérgica. Se toda vez que o guia for fazer uso do tabaco, ela espirra, sente uma falta de ar, o guia não vai obrigar ela a usar tabaco. Ele vai usar um copo de água, que ele faria com fumo, ele faz com uma pedra. Nesses casos, que não tenha um preconceito, porque geralmente algumas doutrinas pregam isso, mas são espíritos viciados que tem que beber e tem que fumar. Não, eles não usam para si. Ele usa como elemento energético um benefício para as pessoas, para a limpeza. Como um campo condensador de vibrações sutis e que se elementaliza ali e projeta para a pessoa. O que o guia faz, o guia trabalha para Deus. Então tudo que ele faz é para o outro, não para nós, espíritos humanos, somos interesseiros, queremos algumas vantagens ali e aqui. Um guia não. O que a ação dele só se justifica no próximo, em auxiliar o próximo, por isso que eles são mais elevados. Então os usos, tanto das guias dos colares, mas o mais polêmico, né, Celso, é a bebida e o fumo. Então o fumo ele tem uma função elemental, desde a brasa do cigarro até a fumaça do cigarro. Funciona ali como se fosse uma espécie de defumação, só que sai projetar as vibrações através do assopro que está ali no cigarro, do estalar de dedos. Tudo é uma combinação que eles dominam. Abre pouco para nós. Direcionada para aquela pessoa que está recebendo pro trabalho naquele momento, né? E a puxa, joga na pessoa. É diferente de um fumante, né, que fuma para si. Então tem que ser muito bem entendido para que as pessoas, os jovens que estão chegando, que não fumam, e isso é bom. Não fumar é bom, faz bem para a saúde. A Umbanda não faz uma apologia ao cigarro. Então que eles entendam que o cigarro é só um elemento para uso magístico. Mas se não tiver cigarro dá para trabalhar? Dá, mas não com o mesmo efeito. Porque a água serve para uma função no passe. A cachaça ou a bebida que contém um álcool ou um teor alcoólico serve para outra função. O azeite serve para uma função que é de purificar, que é de purificar, um agente purificador enquanto elemento condensador de vibração. O azeite de dendê já tem uma outra função, que é diferente do azeite de oliva. Ele já consome mais energia negativa, por isso que geralmente é usado para trabalhos para consumir energia negativa. Tudo tem um fundamento. Então a Umbanda não faz apologia ao fumo, mas utiliza-se dele. Então a água, o que a água realiza, o fumo não realiza. E que o fumo realiza, a água não realiza. É como se você tivesse com uma doença de pele e tomasse remédio para dor de cabeça. Não tem como. Existe uma ciência por trás dos elementos da Umbanda. Então que os médicos não podem limitar um guia. Porque é baixo espiritismo. O guia não bebe para si. Ele trabalha para as pessoas. É raro você ver o guia bebendo para si. Ele usa aquela pinga, passa em volta da pessoa. Não é assim que a coisa funciona. O cigarro também não fuma para si, assopra nas pessoas, trabalha as pessoas, assopra no chakra frontal, no chakra, em todos os chakras, laríngeo, coronário, trabalha a pessoa nos chakras na frente, nos chakras de saída. Aquilo tem um trabalho energético e uma ciência por trás muito grande. A hóstia consagrada na igreja. Aquilo é uma hóstia, mas ela só cria poder energético quando ela é consagrada a Cristo. Aí vem uma vibração divina que se condensa naquele trigo, e a pessoa, ao ingerir, toda aquela vibração que está condensada passa para a pessoa, beneficiando algum aspecto da saúde dela, física e espiritual. Não é isso, exatamente, Celso? Exatamente. Porque a Umbanda também não pode deixar ele trabalhar com as coisas
por causa de um preconceito alheio. A Umbanda assim, toca tabaco, a Umbanda usa fuma, a Umbanda usa bebida, a gente não tem que tirar isso. Porque aí não vira mais Umbanda, vira um centro de kardecismo. E a gente tem fundamento para usar isso. E quando o médium inibe o uso desses elementos, imagina assim, como se a pessoa tivesse, mesmo que o guia possa utilizar outros elementos para compensar essa falta, é como se a pessoa tivesse que cavar um poço e em vez de usar uma enxada apropriada, ela fosse cavar com uma colher de jardinagem, né? Ela vai conseguir, mas vai ser muito mais perfeito. Se você quiser pintar uma parede com martelo, você consegue. Você molha o martelo e pinta a parede. Só que com pincel é mais fácil. Com certeza. Você limita o trabalho do guia. Então não temos que entender que isso é um elemento mágico, porque condensa vibrações energéticas e aquilo tem uma função, tá? Para que a gente quebre isso também, desse preconceito. Não pode ter atabaque, não pode, não. A Umbanda, ela tem que ser como desde o começo foi, com o caboclo fumando charuto, com o Exu fumando pombagira, cigarrilha, tudo tem função energética e tem função de trabalho. A gente não pode querer, isso na cabeça daqueles puritanos que não conhecem o fundamento da Umbanda e dos elementos que compõem a religião de Umbanda. Certo? Acho que é isso, né? É isso aí. É isso aí. E tem mais perguntas, Sandra? Tem mais uma pergunta para que a gente possa estar finalizando então esse bloco e o vídeo de hoje. Vocês citaram sobre a nossa Sagrada Mãe Pombagira, uma mãe maravilhosa, e taxam ela como se ela fosse uma prostituta, né? E o que vocês podem estar falando a respeito desse rótulo que colocaram nessa Sagrada Mãe, nessa mãe tão maravilhosa? A Umbanda, ela quebra tantos paradigmas, tantos preconceitos. A linha da Mãe Pombagira, ela surgiu em meados de 1950, quando o machismo imperava, a violência contra a mulher imperava, a escravidão contra a mulher imperava. Isso na classe trabalhista, como mãe, uma mulher que separasse naquela época do seu marido e fosse procurar um emprego, ou vista como mãe solteira, era vista como uma pessoa de moral duvidosa. E aí, a mulher era considerada em geral uma pessoa de segunda classe, né? Isso na história da humanidade, né? Na história da humanidade. Então, essas mulheres que tinha que aceitar tudo calada, que no seu íntimo, no seu interior. Por que a Pombagira é a Senhora dos Abismos? Porque é tudo que se abre para dentro, no seu íntimo. Ela é considerada como uma psicóloga também, porque ela trabalha tudo aquilo que você não conseguiu pôr para fora. Então aquela tristeza, naquela época você tinha lá os machistas lá, você é minha esposa, mas eu tenho prazer com outras. Não é você isso? tem que aceitar. Eu vou te usar, Exatamente. E aquilo vibrava um negativismo nela, uma tristeza, um ódio, uma mágoa que chegava às faixas vibratórias mais luminosas. E os espíritos elevados viam isso com tristeza. E aí abriu esse arquétipo Pombagira, a mulher que se impunha, a mulher que falava, deixa que eu resolvo. É a mulher que falava assim, eu não tenho um marido, eu tenho 7 maridos. Né? Por isso que algumas consultas, aquelas pessoas falam, não passa lá com a Pombagira, não, por quê? Não, porque eles tinham medo de contar as traições que eles faziam. Tinha tudo isso. E ela surgiu no momento que o feminismo desabrochou, não no Brasil, no mundo inteiro, né? É comemorado, se eu não me engano, o Dia das Mulheres, que é uma coisa ruim, pelas mulheres, as mulheres foram queimadas numa fábrica, foi numa fábrica lá nos Estados Unidos, né? As mulheres foram brigar lá por coisas que elas achavam direito, trancaram elas lá dentro e botaram fogo na fábrica. Vocês querem direito, toma aí. Então a Umbanda quebra tanto paradigma porque ela colocou uma mulher que representa toda aquela catarse recolhida no íntimo de todas as mulheres que queria ser algo, mas não era por causa da sociedade. Ela queria ser a mulher que trabalhava, ela queria ser a mulher que trazia o sustento para casa, ela queria ser a mulher que poderia fazer o que ela quisesse, cantar, dançar, sem ser julgada pela sociedade. E a Pombagira traz esse arquétipo, esse feminismo da mulher guerreira,
né? E sobre ser prostituta, um tempo atrás também eu estava conversando com uma das pessoas do grupo e saiu esse assunto. Eu falei, imagina o seguinte, numa época em que a mulher era essa cidadã, essa pessoa de segunda classe, então não vamos... ela tinha que aceitar aquilo que era imposto a ela pelo pai, pelo marido, pelo irmão mais velho, e ela falou, pô, chega, não quero mais isso. E aí ela era jogada, largada, às vezes com filho e tal, falava, se vira aí. Como até então ela não tinha tido acesso a nada, a única coisa a qual ela poderia recorrer naquele momento para ter o seu próprio sustento e o sustento do filho era o uso do corpo. Então algumas pombogeiras foram em vida sim prostitutas? Foram, mas com isso elas conseguiram se sustentar, muitas vezes criar os filhos e evitar que os filhos e que as filhas se tornassem também prostitutas. Eu estou aqui porque é o que dá para fazer hoje, mas sim, eu quero que você aprenda, que você estude. Sim, aí tem um preconceito besta contra isso. A gente é classificado por Deus como gente, não importa se é preto, branco, homossexual, não tem diferença, não tem preconceito, não tem nada, não existe nada disso. Vai para o inferno, vai para o céu, nada. Dentro do arquétipo pombagira você encontra desde sacerdotisas de outras religiões, como mães de família, como um monte de... Não é que é prostituta, então, todas são dignas perante Deus. Eu vou te falar que você encontra aí muitas mulheres que são melhores do que ou prostitutas, não importa, que são melhores do que muitas religiosas, muitas... Claro. Não, isso não existe. A gente vai tratar melhor, está encerrando, o Sandro está falando que está encerrando aqui, vamos tratar desse tema melhor numa outra gravação que vamos fazer aqui, falando especificamente de pombagira e de Exu, só disso. O início desse arquétipo, sobre os guardiões à esquerda, tá? Vamos falar nisso porque é um tema bastante abrangente, polêmico, e é o calcanhar de Aquiles, porque as pessoas mas as pessoas com uma segunda intenção, quando querem ofender um bandista ou um umbanda, fazem através do calcanhar de Aquiles, que é Exu e Pombagira. Então nós vamos explicar essas divindades, vamos explicar os seres espirituais que manifestam essas qualidades e desmistificar tudo que falam delas. Não tem, a gente vai falar desse assunto que a gente gosta de abranger sobre isso, quebrar paradigmas. Pombagira é a mulher guerreira, a mulher lutadora, a senhora dos desejos. Os desejos de você ser uma pessoa do bem, uma pessoa com moral ilibada. Ela estimula você a buscar uma fé, a ser um pai de família bom. Pombagira estimula, é estimuladora da criação, de tudo que é virtuoso, e desestimula tudo que é viciado. Por isso que ela é dual. Em nós ela estimula as virtudes, que é as presenças em Deus, e desestimula todas as nossas ausências perante ao Pai. Tá bom? Eu vou me despedir aqui. Espero que tenha gostado. O papo entre filhos, e vamos fazer muito mais. Façam perguntas, mandem perguntas, porque eu acho que o programa depende das suas perguntas, tá? Vamos lá, Celso. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e estamos aqui para escutar o que vocês têm a dizer e compartilhar tudo aquilo que a gente tem aprendido também dentro da nossa sagrada religião de Umbanda. Boa noite para todo mundo também, tá, pessoal? Foi muito bom, foi o nosso primeiro vídeo, espero que seja o primeiro de muitos, né, para que a gente possa estar realmente passando um pouco daquilo que nós aprendemos aqui dentro dessa casa maravilhosa, né, tentar compartilhar, dividir e aprender. Perguntem, façam as perguntas pelo Facebook, coloquem as suas opiniões pelo Facebook, toda sugestão, toda crítica construtiva vai ser muito bem-vinda, muito bem aceita, tá bom? E um grande abraço para todos, até mais.